Joaquim Manoel de Macedo, A Moreninha e a Luneta Mágica. Este seminário será apresentado por Amanda Ferreira Domingues, Gabriel da Silva Corres, Júlia Thaisa do Prado Batista, Odair Fructuoso Júnior e Sabrina da Silva dos Santos. Introdução. Nesse seminário iremos falar sobre dois dos grandes marcos da primeira geração romântica. Obras como A Moreninha e A Luneta Mágica, de Joaquim Manoel de Macedo, são muito famosas e tiveram grande influência na literatura brasileira. Joaquim Manoel de Macedo, 1820 a 1882. Joaquim Manoel de Macedo foi jornalista, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista. Nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1820 e faleceu também no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1882. É o patrono da cadeira número 20, por escolha do fundador Salvador de Mendonça. Era filho do casal Severino de Macedo Carvalho e Benigna Catarina da Conceição. Formado em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, clinicou algum tempo no interior da província. No mesmo ano da formatura, em 1844, ele publicou A Moreninha, que lhe deu uma fama instantânea e constituiu uma pequena revolução literária, inaugurando a voga do romance nacional. Alguns estudiosos consideram que a heroína do livro é uma clara transposição da sua namorada e futura mulher, a Maria Catarina de Abreu Sondré, prima irmã de Álvares de Azevedo. Em 1849, ele fundou com Araújo de Porto Alegre e com Gonçalves Dias a revista Guanabara, onde apareceu grande parte do seu poema-romance A Nebulosa, que alguns críticos consideram um dos melhores do romantismo. Ele voltou ao Rio de Janeiro, abandonou a medicina e foi professor de História e Geografia do Brasil no Colégio Dom Pedro II, e era muito ligado à família imperial, tendo sido professor dos filhos da princesa Isabel. Militou no Partido Liberal, servindo com lealdade e firmeza de princípios, como provam seus discursos parlamentares. Foi deputado provincial, deputado-geral, um membro muito ativo do Instituto Histórico desde 1845 e do Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte em 1866. Nos últimos anos, ele sofreu decadência nas faculdades mentais, falecendo antes de completar 62 anos. Foi ativa e fecunda a sua carreira intelectual nas várias atividades que exerceu. O memorialista ainda é lido com interesse nas memórias da Rua do Ouvidor e um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Foi no romance, entretanto, que Macedo conseguiu se perdurar. Suas histórias evocam aspectos da vida carioca na segunda metade do século XIX, com simplicidade de estilo, senso de observação dos costumes e da vida familiar. Contexto histórico. A primeira geração romântica. Como visto no início, as obras de Joaquim Manoel de Macedo foram grandes marcos para a primeira geração romântica. Mas do que se trata essa primeira geração, afinal? Para entendermos esse movimento literário, é imprescindível conhecer o contexto histórico de seu surgimento. A primeira fase é a que corresponde ao período de 1836 até 1852. Seu marco inicial foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do escritor Gonçalves de Magalhães. Após a independência do Brasil, com as várias reformas trazidas por esse fator, como por exemplo a criação da imprensa nacional que antes era proibida, a primeira geração romântica surgiu como uma resposta poética a questões identitárias que passaram a surgir, procurando responder questões como o que é ser brasileiro, ou ainda, qual é a origem mitológica do Brasil. Então, os escritores deste período buscaram temáticas que definissem a identidade nacional. Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase, conhecido por indianismo. O nacionalismo é um dos traços essenciais da primeira geração do romantismo brasileiro. Essa característica abriu um variado leque temático, que entre esses temas está presente o regionalismo, que propiciou a pesquisa histórica, folclórica e linguística e o debate acerca dos problemas nacionais, posturas que evidenciavam o comprometimento dos escritores com o projeto de construção e exaltação de uma identidade nacional em nossa literatura, afastando-se dos modelos artísticos europeus. Como principais nomes dessa primeira fase, podemos citar Domingos José de Gonçalves Magalhães, Antônio Gonçalves Dias,
Manuel José de Araújo Porto Alegre, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e José Martiniano de Alencar. A obra A Moreninha, de Joaquim Manuel, foi publicada em 1844, primeiramente nos folhetins, ou seja, semanalmente era lançado um capítulo novo ao público. Representa todo o esquema e desenvolvimento da primeira geração romântica no Brasil. Com linguagem simples, era um enredo que prende o leitor com algum suspense e um final feliz. Uma trama fácil, descrevia os costumes da sociedade carioca em meados do século XIX, as festas e tradições, pequenas intrigas de amor e mistério. O discurso direto era muito utilizado por Manuel, com o intuito de transmitir autenticidade e espontaneidade nas falas dos personagens. Felipe, Augusto, Leopoldo e Fabrício, jovens estudantes de medicina, vão passar o dia de Santana em uma certa ilha, de propriedade da avó de Felipe. Augusto, que se dizia incapaz de se apaixonar por muito tempo apenas por uma mulher, faz uma aposta com Felipe. Se ficasse apaixonado por uma jovem durante 15 dias ou mais, assumiria o compromisso de escrever um romance contando tal paixão. Nos dias em que fica na ilha, sente-se atraído pela simpatia de Carolina, a moreninha, irmã de Felipe. O tempo passa e Augusto volta outras vezes à ilha para visitar a moça. Apesar de apaixonado por ela, confessa-lhe que está preso ao juramento de fidelidade feito a uma menina quando tinha 13 anos, mas cujo nome desconhece e de quem nunca mais teve notícia. O amor por Carolina, entretanto, supera esse compromisso e ele está disposto a casar-se com ela. No final, para a resolução feliz do aparente conflito, Augusto descobre que eles são as duas crianças que juraram fidelidade muitos anos atrás. Augusto ganha o amor de Carolina, mas perde a aposta com Felipe. Quando lhe perguntam sobre o romance que irá escrever, ele responde que já está pronto e que se chama A Moreninha. A Luneta Mágica. Personagens. Simplício é um homem que tem miopia muito forte, ao ponto de não conseguir enxergar quase nada. Ele é bem teimoso e é o protagonista do romance. Américo, irmão do Simplício. É ele quem administra os bens dele e do irmão dele. Tia Domingas, tia de Simplício e Américo, é uma fervorosa religiosa. Prima Nica, filha de Domingas e prima de Simplício e Américo, é uma jovem doce e recatada. Reis, dono do armazém onde Simplício conseguiu a luneta mágica. Armênio, mágico misterioso, foi ele que fez a luneta mágica para o Simplício. Outros personagens que podem ser considerados secundários. Nunes, um senhor que apresenta o Simplício ao Reis. Damião, um sujeito trapaceiro que se aproveita da bondade de Simplício e que vive uma vida de malandragens. Esmeralda, uma jovem atraente, mas interesseira, que também se aproveita da boa-fé de Simplício. Dona Edovirges, mulher do senhor Nunes, uma senhora muito recatada. Ana ou Dona Ana Nicota, filha do senhor Nunes, por quem Simplício se apaixona por causa do poder da visão do bem. Enredo. Certo dia, Simplício é chamado para participar de um júri onde ele conhece Sr. Nunes, quem o indica um gravador de vidros chamado Reis e que poderia lhe ajudar com um problema de miopia. Chegando na loja, Reis tentou de tudo para achar uma lente que servisse para Simplício, mas nenhuma servia. Então, ele falou para ele ir atrás de um mágico chamado Armênio e que ele poderia ajudar ele com esse problema. Ele estava muito ansioso para enxergar, então ele foi até Armênio. Chegando lá, Armênio fez um ritual e entregou a luneta com a qual ele poderia enxergar. Mas tinha uma advertência. Ele não deve fixar a luneta por mais de 3 minutos sobre algo, objeto ou pessoa, senão acabaria vendo mal delas, e caso fixasse por até 13 minutos, ele veria seu futuro e a luneta se destruiria automaticamente. Ansioso, ele ignora a advertência e começa a fixar a luneta por mais de 3 minutos e começa a ver a maldade em todas as pessoas, inclusive na sua família. Ele começa a se sentir decepcionado e sem poder confiar em ninguém, e um mês depois, todos acham que ele estava louco. Ele decide então que a única coisa que pode salvá-lo é destruir a luneta. De frente ao espelho, ele fixa o olhar sobre ele mesmo até que começa a ver sua própria maldade.
Por fim, ele quebra a luneta antes que ele consiga ver o futuro. Ele fica recluso por alguns dias e decide visitar novamente Reis e Armênio. O mágico lhe faz uma nova luneta, que dessa vez mostra o bem das pessoas fixada por mais de 3 minutos. Simplício desobedece mais uma vez e começa a ver a bondade em todos, o que faz com que ele seja enganado e se apaixone por quase todas as mulheres. Outra vez frustrado, ele decide quebrar a luneta. Depois, Simplício sobe num corcovado, onde decide ver a cidade do Rio de Janeiro e depois se suicidar. Mas na hora em que ele vai se jogar, aparecem Reis e Armênio, que explicam que todos possuem o bem e o mal dentro de si, e que a humanidade é imperfeita. Armênio lhe entrega a última luneta, que dessa vez é a do bom senso. A obra foge dos tons piegas do romance porque o foco principal dela não é o romance. A obra é focada em dar uma lição de moral. Ela é apresentada de forma crítica e bem-humorada. A obra Moreninha deu os primeiros passos para o romantismo tipicamente brasileiro. Essa obra conta com 2 adaptações para cinema. A primeira é A Moreninha, 1915. Esse é um filme brasileiro que teve sua estreia no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro de 1915. O filme foi produzido em preto e branco e sem som. Ele foi dirigido por Antônio Leal. A segunda adaptação para cinema é A Moreninha, 1970. Esse também é um filme brasileiro. Ele pertence ao gênero romance e musical. Ele foi dirigido por Glauco Mirko Laurelli. A Moreninha conta também com 2 adaptações para telenovela. A primeira é A Moreninha 1965. Essa é a telenovela brasileira produzida pela Rede Globo, escrita entre 25 de outubro e 10 de dezembro de 1966. Ela conta com 35 capítulos e foi escrita e dirigida por Otávio Garça Mello. A segunda e última adaptação para telenovela é A Moreninha 1975. Ela é uma telenovela brasileira, também produzida pela Rede Globo. Conta com 79 capítulos e foi exibida originalmente de 20 de outubro de 1975 a 6 de fevereiro de 1976. Essa novela foi escrita por Marcos Rey e dirigida por Erval Rosano. A obra A Luneta Mágica é considerada o primeiro romance fantasia da literatura brasileira, que mais tarde veio a ser chamado de fantasia contemporânea. Algumas intertextualidades podem ser inferidas nessa obra. Por exemplo, Simplício pode ser comparado com Cândido, personagem de Voltaire no livro Cândido, porque estes 2 personagens são ingênuos no pensamento sistemático de suas épocas. Simplício é a luz do cientificismo e Cândido é a luz da filosofia. Além disso, as 2 narrativas contam as fantásticas e frustradoras aventuras de seus protagonistas. A obra Luneta Mágica também pode ser encontrada na versão em histórias em quadrinhos, adaptada por Carlos Patati e ilustradas por Márcio de Castro. Influências. O escritor Joaquim Manuel de Macedo é um dos fundadores do romantismo brasileiro e foi um importante representante da primeira geração do movimento. Era possível ver em suas obras o sentimentalismo, que era escrito em linguagem simples e clara. Ele era considerado um dos melhores escritores de sua época e exerce uma grande influência até os dias de hoje. Suas obras são cada vez mais relançadas e reeditadas, porque o seu sentimentalismo faz com que os leitores tenham uma boa experiência. Joaquim tinha uma grandiosa criatividade de mostrar a realidade e romance com muita simplicidade. Ele ocupou a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Também fundou a revista Guanabara, onde publicava muitos dos seus textos.